Eu começo perguntando para a Aline. Eu queria iniciar a nossa conversa chamando a atenção para um dado de diagnóstico sobre desigualdade de gênero no mundo. Segundo o Fórum Econômico Mundial, no ritmo atual, a gente precisaria de 5 gerações de meninas e mulheres para alcançar a paridade de gênero. Aline, é possível, de alguma forma, acelerar esse processo e como? Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de dizer, enfim, primeiramente, que é uma honra estar aqui, mais uma vez no Substantivo Feminino, esse super projeto que, enfim, nós abraçamos e damos todo o apoio. Começando pela pergunta, eu acho que, primeiro, a gente tem que pensar na democracia sempre como um projeto em vias de ser concluído, né? Um projeto inconcluso. E sem igualdade de maneira geral, e sem igualdade de gênero, igualdade racial, esse projeto ainda é um rascunho, enfim. Então, eu acho, e tenho isso, que a democracia, nos seus conceitos mais robustos, ela não é realizada sem a igualdade plena e a igualdade de gênero dentro dela. Como nós podemos acelerar esse processo? Se você olhar para o Brasil, a gente tem cotas de gênero há um tanto de tempo. E a Câmara dos Deputados tem 17,7% de mulheres. Se você olhar na América Latina, vários países, boa parte dos países tem 50% de mulheres no parlamento. Como é que se fez isso? Porque quando a gente pensa em discutir o sistema eleitoral, a gente não acha que o sistema eleitoral é uma questão de gênero, mas o sistema eleitoral é uma questão de gênero. Por quê? Simplesmente, a maior parte dos países latino-americanos tem sistemas de lista fechada. E a briga de gênero foi, além do sistema de lista fechada, fazer o que se chama de zipper system, ou sistema de zigue-zague. Ou seja, a cada homem você tem uma lista, a cada homem você coloca uma mulher. A cada mulher você coloca um homem. Então, não há uma preferência dos partidos, há uma forma de organização que é mandatória e da qual decorre que 50% de mulheres serão eleitas. Não há uma escolha. Eu acho que o nosso desafio é tornar a eleição de mulheres não uma escolha, mas uma decorrência do modo de funcionamento das regras do sistema eleitoral. Então, acho que a nossa briga está aí. Eu converso há muitos anos, desde que eu estava na posição da Andréa no TSE, com as parlamentares, mulheres, que têm uma força enorme, e elas sempre falavam, Aline, a gente tem que ir nas cadeiras reservadas. A gente tem que reservar a cadeira. E eu, teoricamente, eu falava, não, mas quase nenhum lugar do mundo reserva cadeira, enfim. Isso, a gente tem que brigar para o sistema eleitoral. A gente fala, não, a gente não vai conseguir mudar o sistema eleitoral. Então, agora eu me convenci que nós precisamos lutar para cadeiras reservadas. Mas eles querem, enfim, o parlamento quer dar 15% de cadeiras reservadas, aí não adianta nada. Então, acho que a gente tem que... há formas específicas de discussão de sistema eleitoral, político, de regras do jogo, que podem fazer com que a igualdade, pelo menos a representação política feminina, que é o primeiro passo para a gente conseguir realmente conquistar a igualdade, para que isso seja efetivo. E o mais, já encerrando, o mais triste é que, na verdade, todos os estudos mostram que, para que as mulheres sejam um grupo efetivo dentro do parlamento, elas precisam compor o que se chama uma massa crítica, que é formada, que significa quando você atinge pelo menos 30% de mulheres no parlamento. Então, se a gente pensar que a gente tem 17, para chegar até 30, a gente tem que ter esse cálculo estratégico. Como é que a gente chega no mínimo até 30? E depois, o que faz a diferença não é estar no parlamento, é estar na mesa de decisão. E aí já é um segundo passo que também teremos que lutar. Obrigada. Pachá, a gente, enquanto sociedade civil, até enquanto imprensa mesmo, a gente bate muito na tecla da necessidade de ter mais mulher eleita, de ter mais incentivo para ampliar a representatividade do poder. Só que a gente sabe que isso não é suficiente, né? Em quais outros aspectos a gente deveria também prestar atenção que talvez estejam sendo negligenciados nessa busca por igualdade e como buscar representar de maneira mais justa a diversidade da população brasileira em posições não eletivas, a exemplo do judiciário? Porque é isso, né, Karina? A igualdade é pressuposto da democracia. Eu não consigo imaginar
um modelo que seja democrático, que não tenha o olhar, a voz e a interferência das pessoas diferentes que vivem no mesmo grupo social. E a gente está há anos-luz dessa realidade. Hoje se fala muito mais na necessidade da participação das mulheres. A gente luta pela permanência de mulheres em locais de comando, porque é onde as decisões são tomadas, onde as políticas públicas são desenhadas. Mas eu comentava, antes da gente começar ali, que, mais do que discurso, talvez nós precisemos de ações mais efetivas e mais concretas, para, no mínimo, repassar o constrangimento de viver numa sociedade tão desigual. Não é possível, em pleno século XXI, a gente ter que fazer seminários, workshops e discutir a igualdade como um pressuposto. Isso já era para estar posto, a gente não precisava estar discutindo esse tipo de questão, porque é tão óbvio e parece tão óbvio. No entanto, nós temos ocupado esses espaços, nós temos invariavelmente feito o que eu chamo de pregar para convertidos. Nós nos alimentamos desse desejo de viver numa sociedade mais democrática, mas talvez seja necessário que nós tenhamos uma mudança na forma de comunicar esse projeto e de comunicar a relevância da igualdade numa democracia. Por que é que as mulheres, ocupando lugares em posições iguais aos homens, podem representar para a democracia um ganho, podem representar uma emancipação? E essas questões são muito visíveis, as pesquisas estão aí. Nós trabalhamos com números. Para vocês terem uma ideia, como esse debate não alcança a sociedade, e por isso é que eu acho que a gente precisa vencer esse muro, porque é muito difícil. Quando eu era vice-presidente da MB, isso por volta de 2003, antes da reforma do Judiciário, da reforma constitucional, nós fizemos uma pesquisa qualitativa e ouvimos a sociedade, e eles identificavam o juiz como um homem branco, heterossexual, de 40 anos, que fumava cachimbo, ouvia música clássica e jogava golfe. Esse era o modelo do juiz identificado por aquelas pessoas pesquisadas naquele momento. E nada mais distante da magistratura naquela ocasião, porque, já naquele momento, a magistratura experimentava um processo de feminilização, as mulheres aumentavam em número no acesso por concurso, e os homens eram cada vez mais minoritários. E, ainda assim, a percepção que a sociedade tinha era essa. E aí começamos a pesquisar o que as mulheres faziam de diferente no exercício da magistratura que impactasse aquela sociedade. E isso era reconhecido. As mulheres tinham técnicas de composição de conflitos que eram menos litigiosos. Foi quando começou um movimento muito forte pela conciliação e pelos métodos alternativos de composição dos conflitos. Então, assim, há uma realidade que se impõe com a participação das mulheres. E, mesmo nesse contexto, não sem surpresa, nós fomos para o lançamento do Prêmio Novare, um dos primeiros prêmios no Pará, e o Pará, na ocasião, era um tribunal composto por 75% de mulheres. Não era o judiciário, não, o tribunal. Então, nós estamos falando de 75% de desembargadoras num estado que ficava todo mundo assombrado com esse dado. Só que a explicação para aquele fenômeno veio da voz de um homem, que, na ocasião, era presidente do tribunal, e que disse que, durante um período, a carreira da magistratura ficou muito desinteressante financeiramente, e os homens não faziam concurso porque ganhavam pouco. Então, as mulheres ingressaram no judiciário e ascenderam, por antiguidade, ao tribunal, onde ocupavam 75% dos lugares. Então, é fundamental que se ocupe o lugar, e é fundamental que se transforme esse lugar num espaço de visibilidade da diferença. Porque a igualdade existe no gênero, mas a diferença existe na forma de conduzir determinadas políticas e de enxergar determinados problemas. E isso eu acho que a gente tem faltado. Eu acho que talvez precisemos de uma chacoalhada e num avanço para mexer com essa forma de comunicação e com a maneira de
alterar e de transformar o poder por uma linguagem que as mulheres entendem e que é uma linguagem muito potente, que é a linguagem do afeto, é a linguagem que enxerga o outro, é a linguagem que percebe o outro e que percebe a transformação dessa forma. Apesar dos desafios que vocês colocaram aqui, se a gente pode sair hoje com um gostinho positivo, assim, vocês são otimistas no curto ou médio prazo com relação à perspectiva feminina no Brasil? As estatísticas estão aí mostrando o aumento de índice de feminicídio, etc. Esse retrato a gente não pode negar. Apesar de que, como a Aline falou, e é verdade, quem nunca ouviu feminista, virou uma expressão negativa. Né? Então, a gente falar sobre os nossos direitos, sobre a nossa capacidade, sobre a nossa necessidade de ocupação de espaços, sobre a necessidade da diversidade, da igualdade de gênero para a democracia conseguir se concretizando e ocupando o seu espaço, porque, pelo menos isso, né? Houve um estudo agora que a Advocacia Geral da União fez, em parceria com o Instituto Tecnológico, que os brasileiros preferem a democracia. Isso até me aliviou. Teve um estudo nesse sentido que trouxe esse resultado. Isso é muito bom. Né? Apesar do retrocesso de índices negativos, dos latino-americanos estarem preferindo sistemas autoritários, houve um decréscimo, mas no Brasil houve esse... Então, isso me traz um pouco de otimismo. Né? E essas políticas, né? Como exemplo, por exemplo, das políticas no TSE, né? Por exemplo, na AGU, a gente tem atualmente uma comissão de diversidade para tratar de igualdade de gênero, então as mulheres também se unem para defender, vamos debater. Então, é isso, né? Apesar do pessimismo mesmo que às vezes dá um desânimo um pouco diante desse retrocesso. A gente está num momento de luta. A gente não pode esmorecer, tem que criar forças. Né? Uma amiga minha estava até falando, nossa, logo na minha geração está tendo retrocesso dos direitos feministas, porque eu estou tendo que passar por isso. Eu digo, estamos tendo que passar, a gente vai ficar olhando a história ser desenhada sem um pouco de luta e de esforço. Então, eu fico muito feliz de a gente estar com essa oportunidade aqui de diálogo, que também faz parte desse esforço. Né? A plataforma digital, trazer as mulheres para elas debaterem todos esses temas, né? Ocupação de espaços de poder, misoginia online. O diálogo é importante. Então, trazer essas mulheres que ocupam postos de liderança, que, com certeza, nós três sabemos aqui das dificuldades que já enfrentamos e vamos enfrentar como outras mulheres aqui na plateia, mas de poder debater, expressar isso, já faz parte do esforço que a gente tem que fazer nesse momento. Então, apesar do pessimismo, eu tenho um pouco de fé.